Aqui, você define o presidente. Voltando para o terceiro bloco agora, nosso debate. Estamos aqui chamando a nossa candidata Misa Boito para participar conosco aqui. Neste bloco, o plenário fará perguntas sob a seguinte regra. O plenário a pessoa será sorteada, ela terá 1 minuto para fazer a pergunta e o candidato também será sorteado e ele terá 3 minutos para a resposta. Então, vamos lá. Primeiro a fazer pergunta, eu peço que venha aqui no microfone de pedestal. Maria Cristina de Oliveira. Vai perguntar para o Carlão. Carlão, caso seja presidente, eu gostaria de saber qual a sua proposta para as macros no estado de São Paulo, tendo em vista as dificuldades que a gente tem, né, isso fica para todos os candidatos a presidência, as dificuldades que a gente tem enquanto coordenador para levar o trabalho avante, não só financeiro, tá bom? Tem 3 minutos para a resposta. Olha, é muito importante que nós assumamos um compromisso, e a nossa chapa e o nosso mandato vai ter esse compromisso. É preciso que no Congresso de dezembro a gente torne a macro uma instância do partido, uma instância deliberativa, não só do ponto de vista de finanças, mas principalmente do ponto de vista da política, porque hoje nós estamos, se a gente pegar aqui a resolução do interior, nós vamos ver aqui que a atual direção que compõe a chapa do nosso companheiro Emílio, a atual direção, ela reafirma que foi uma política acertada excluir as pequenas cidades da campanha eleitoral, porque estava olhando para o resultado eleitoral. Isso está escrito aqui na resolução, de que foi uma política acertada, porque nós crescemos, ganhamos mais prefeitura. Nós não podemos fazer com que a macro seja simplesmente um espaço aonde em várias macros aqui do estado de São Paulo, ela passa a ser o quintal de deputados. Tem deputados fazendo emendas, por exemplo, em prefeituras que não são do PT. E muitas vezes o diretório nem sabe que o deputado foi na cidade. Porque exatamente porque a macro não tem, ela não é uma instância, ela precisa ser uma instância deliberativa do partido, para fortalecer o partido no interior, para a gente reconstruir. Porque o que dizem aqui, que a pequena cidade não ganha eleição, mas ela faz perder. Basta ver o resultado das últimas eleições, onde é que o PSDB teve votos, inclusive em várias cidades aonde nós administramos. Então nós temos um compromisso, isso está colocado no nosso programa, da gente no Congresso no final do ano, fazer com que a macro, Cristina, seja uma instância deliberativa do partido e possa reconstruir o partido a partir dos municípios, a partir dos núcleos, a partir do debate setorial. Obrigada. Próxima pergunta, por sorteio. Custódio vai perguntar para Misa Boito. Boa tarde a todos e todas, boa tarde, Misa. Sou Custódio, vereador em Paulínia.
aqui na região de Campinas, e minha pergunta se refere à política de alianças do PT e o senhor ficar à mercê dessa política e ter que adotar a cartilha dos partidos e da direita quando se propõe a privatizar os portos e agora o Campo de Libra. Você não acha que é um preço muito alto que as vitórias do PT estão nos impondo a nós e a toda a sociedade brasileira? Obrigada, Custódio, pela pergunta. Nós vamos poder discutir bastante esse tema, porque, de novo, nós vamos voltar a ele no quarto bloco. Eu queria dialogar com o Custódio, fazer uma reflexão, a partir, inclusive, da situação traumática que Campinas passou, que é aqui da tua região. Olha, nós não podemos dizer que foi um raio em céu azul o que aconteceu com os 20, 30, 40 companheiros que foram expulsos do PT. Eu votei pela expulsão. Eles são um subproduto da política de alianças que é desenvolvida no plano nacional. Afinal, eles só queriam fazer parte de um governo do PSB, que é o nosso aliado, ou era, né? Porque agora tomou a iniciativa de puxar o tapete. E em relação à questão concreta que você colocou, de Libra, etc., o preço alto quem está pagando pela política de alianças que vem sendo desenvolvida, na minha opinião, não é nem só o Partido dos Trabalhadores, é a nação brasileira que está pagando um preço alto por isso. Eu vou te dar um exemplo. A reforma agrária. O Lula, na campanha de 2002, ele disse: se eu puder fazer uma única reforma, esta reforma vai ser a reforma agrária. Quando a gente votou no Congresso do PT, quarto Congresso, por unanimidade, índice de produtividade da terra deve ser atualizado, e olha que isso não é nada revolucionário, é uma medida, o índice anterior era de 75. No dia seguinte nós vimos que quando o PT foi inscrever o seu programa, o PMDB exigiu que fosse retirado esse item do programa, assim como exigiu que fosse retirado as 40 horas, que também tinha sido aprovada por unanimidade no Congresso do PT, articulada pelos dirigentes da CUT, que são a nossa base social, que todo mundo, depois de junho, fica falando que a gente tem que se reaproximar. Então, quem sofre com essa política de alianças são os trabalhadores que esperam que o PT realize as suas demandas. Quem sofre com essa política de aliança é o trabalhador sem terra, que espera que o PT faça reforma agrária. Então, eu acho que essa é uma política que sim, que deve ser refeita, porque a maioria dos problemas que a gente está enfrentando, inclusive, Emílio, eu não quero ficar discutindo a questão Vacareza, mas o próprio Vacareza é um subproduto desse problema. Então eu acho que chegou a hora da gente fazer um balanço. Obrigada, Missa. Próximo a perguntar. Próximo a fazer pergunta. Rafael Prata. O Rafael vai perguntar para o Lício Lobo. Lício. Alô. Companheiro Lício, você e a sua chapa, articulação esquerda, defendeu em Campinas, junto com os companheiros da militância socialista e outras correntes, uma aliança entre a candidatura do Márcio Postman, que a gente estava lançando lá em Campinas, com a turma do Kassab, o PSD, né? Que inclusive em Campinas, a vice do Márcio Postman, a candidata a vice, era a Adriana Flossi, que é representante da patronal.
ela é presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas. Para mim, que sou bancário, que estou em greve enfrentando os banqueiros, foi um grande desperdício para a nossa militância uma aliança desse tipo, né? E você e também nacionalmente, o Walter, acabam falando de contra as alianças e tal, mas o que a gente viu na prática foi a mesma coisa que a atual direção do PT faz. Eu queria que você me explicasse isso. Bom, eu vou confessar para você o seguinte, que eu não tenho detalhes sobre o processo do debate especial em relação à eleição de Campinas municipal. O que nós defendemos é a tese que as alianças elas têm que ser feitas com base num programa. Tem um debate todo que eu acho que é importante, que vai ser tratado no outro tema, nós vamos debater no Congresso do PT, é que essa política atual de alianças que tem sido hegemônica no partido, ela se esgotou. Claramente ela se esgotou. A vida está demonstrando que ela chegou a um ponto que requer novas respostas do partido. A saída do PSB do governo Dilma está expressando isso. O Eduardo Campos é uma opção que a grande burguesia, que o grande capital está adotando como uma linha auxiliar para nos derrotar em 2014. Então eu reitero aqui a proposta que nós estamos defendendo nesse processo do debate, é que a gente coloque o debate sobre a política de aliança sob essa ótica. No caso específico de Campinas, eu não sei qual que eram as alternativas que estavam colocadas ali naquele momento. Sei que teve um debate entre nós, inclusive na articulação de esquerda, onde houve um questionamento, houve dúvidas, inclusive, sobre se essa questão do vice era a melhor alternativa a se colocar. Então eu acho que tem um processo que está perpassando o conjunto das correntes do PT. Eu acho que, inclusive, aí o campo majoritário, o Emílio disse aqui, fez uma defesa enfática da política de alianças vigentes, disse que o PT é aliancista. Eu acho que nós temos que começar a nos perguntar sobre esse aliancismo sem critérios, sobre aliancismo pragmático ao extremo. Então essa questão eu acho que tem que ser colocada desse ponto de vista. Tem mais um minuto. Concluiu? Concluí. Próxima pergunta neste bloco. Vou pedir aqui para o Cidão dar um auxílio aqui no final do bloco. Por que você não me citou? Na verdade, esse aqui, a pessoa não coloca o nome, eu vou fazer Oi? É isso que eu ia fazer. Eu ia falar que eu não ia fazer esse porque não tem o nome. Mas deve ter nome nesse aqui. Titu, PT de Tietê. Tifu, vem fazer a pergunta aqui. Por favor. Você tem 1 minuto para formular a pergunta. É verdade, né? Para quem? Vai perguntar. Boa noite, companheiras e companheiros. Para o Emílio de Souza, tá? Boa noite, companheiras. Desculpa, boa tarde. Eu acho que uma companheira de uma cidade pequena já fez a pergunta, mas eu gostaria que o companheiro Emílio ele especificasse melhor em relação às macros. Né? Ela fez a pergunta em relação a de que maneira o PT poderia tratar, numa situação melhor, as macros nas eleições de 2014. Eu gostaria que o companheiro Emílio ele especificasse, ele trouxesse mais base, elementos, de que maneira o mandato dele pode contribuir com a disputa em 2014. Obrigada. 3 minutos para a resposta. Olha, eu acho primeiro que essa questão das macros, o PT constituiu as macros exatamente para poder focar e organizar sua atuação numa determinada região. E para isso precisa de instrumentos mais adequados. Eu acho que um dos instrumentos que nós vamos ter que discutir é como vai ser a política de comunicação regional do PT.
Quer dizer, nós vamos continuar tendo uma revista estadual que fala para o estado inteiro, ou é melhor a gente ter também, como eu defendo, que a gente tem instrumentos de comunicação para cada macro feita em condição da macro? Eu não acho, Tifu, que o problema das macros é apenas a questão do repasse financeiro, que é baixo. É baixo mesmo, precisa aumentar, nós já estamos pensando nisso, mas eu afirmo a você que aumentar também só não resolve. Nós precisamos descentralizar a formação política, precisamos descentralizar a informação, ou seja, a política de comunicação, precisamos criar uma política de comunicação que nos aproxime e abra espaços nas rádios do interior para o Partido dos Trabalhadores. Nós precisamos, já vem sendo feito, aliás, conduzido com brilhantismo pelo Sidão, as oficinas de mídias sociais para capacitar o nosso pessoal para intervir nas redes sociais de maneira mais completa. Esse exemplo das redes sociais é um exemplo que talvez sirva para outras coisas. Então, nós vamos ainda depois detalhar melhor como é que vai ser a intervenção, mas assim, eu acho que sem fortalecer as macros, o PT, do comando da capital, sozinho não consegue acompanhar o que está acontecendo aqui. E a outra coisa é o seguinte, essa questão das alianças, nós precisamos pensar ela de forma objetiva. Aqui foi colocada uma questão sobre Campinas, que é exatamente isso. E, aliás, eu pedi o direito de resposta, porque fui citado. Eu não defendo aliança de qualquer forma. Eu defendo aliança programática. Sabe, as alianças que nós fizemos com o PMDB não impediu nós de fazer crescimento econômico do Brasil, distribuição de renda, programa Minha Casa Minha Vida, ProUni, não impediu a gente de expandir as universidades, de tornar o Brasil um país melhor. Quer dizer, quem falou que essa aliança é sem programa? Essa não é uma aliança pelo poder, essa é uma aliança para mudar. É claro que a gente não muda tudo do jeito que a gente quer, porque nós temos uma barreira na institucionalidade, que é o Congresso Nacional. Agora, se o PT quiser partir para um regime, para um outro sistema de partido único, onde a gente manda, onde a gente proíbe os partidos e onde a gente faz, não é essa a filosofia para a qual nós somos criados. Então vamos reabrir o debate sobre a nossa história, sobre a nossa concepção. Sabe, vamos falar de aliança, mas vamos falar com a seriedade que ela merece. Obrigada. Agora a última pergunta deste bloco será feita por sorteio aqui. Alexandre Manau. Olha, gente, está difícil de ler. E vai ser feito por Miranda. Tá. Bom, boa tarde a todos, companheiros e companheiras. Minha pergunta é a seguinte: o PT nasce do movimento da classe trabalhadora, a luta pelo socialismo. E hoje a gente vê o PT preso, buscando um governo de coalizão, a governabilidade, e a gente não escuta mais a palavra socialismo e a luta pela defesa das conquistas históricas da classe trabalhadora. O que aconteceu com o PT? Bom, em primeiro lugar, o PT nasceu, eu diria, Alexandre, com a vocação de luta pelo socialismo. Porque o companheiro Lula, por exemplo, ele diz que nunca foi socialista. E até de esquerda ele de vez em quando desconversa. Essa é uma pergunta, depois a gente tinha que perguntar para todos os dirigentes do PT, inclusive que estão na mesa. A questão é a seguinte: a partir de uma política chamada realista, a maioria da direção do partido colocou acima da luta por uma outra sociedade o cálculo eleitoreiro. E esta visão levou ao pragmatismo de fazer aliança programática, como já foi explicado aqui, que na hora H o PMDB fala para tirar as 40 horas, fala para tirar a reforma agrária, que na hora H tem que abraçar com o Maluf na porta da mansão dele para desmoralizar o PT. Esta política chamada realista é que está no fundo da desnaturação do partido. Agora, companheiros do partido só se movem, muitos companheiros, se tiver estrutura. Se tiver estrutura.
E, infelizmente, a maioria do que acontece no PT é financiado, uma boa parte pelo fundo partidário, ou seja, pelo Estado, e uma outra parte por contribuições de empresariado. E é óbvio que com esta política, os gabinetes, os prefeitos, os vereadores e deputados começam a se distanciar da base, porque quem não está com eles, está contra eles. E por isso que nós vemos, a nível nacional, por exemplo, poucas candidaturas, 6 candidaturas de presidente e um monte de chapas, sendo que na prática e na política concreta do PT, a maioria das chapas, por exemplo, que apoiam aqui em São Paulo o Emídio ou o companheiro Rui Falcão, tem a mesma política em relação às alianças, em relação inclusive às questões fundamentais, Alexandre, como por exemplo apoiam a privatização maior, inclusive nesse segundo semestre que o governo federal vai fazer, maior que a do Fernando Henrique Cardoso, que está no seu centro o Campo de Libras. Portanto, o PT, para retomar, não a sua origem, mas se conectar com a atualidade, com a juventude, é necessário estar à frente da luta contra o leilão do Campo de Libras, é necessário chamar à rua um combate contra o STF, que criminaliza os movimentos sociais e ataca e condena sem provas os dirigentes do PT. É preciso estar na rua e abrir a discussão para reestatizar o que foi privatizado, como a Vale do Rio Doce, que foi o maior roubo, que todos se levantam contra isso. Esta discussão colada junto com a população pode mudar a correlação de forças. E aí a aliança que a gente pode fazer, sim, com setores mobilizados. Obrigada. Chegamos ao fim, então, deste bloco, lembrando que o direito de resposta solicitado pelo candidato será depois do intervalo, será discutido depois do intervalo, durante o intervalo, inclusive. E nós vamos agora para mais um intervalo, lembrando que este debate está sendo transmitido ao vivo pelo linhadireta.org.br, será retransmitido segunda, quarta e sexta, às 16 horas, pela web rádio do pt-sp.org.br. O próximo debate dos candidatos à presidência do PT São Paulo ocorrerá no dia 5 de outubro, no Vale do Paraíba. Nós voltamos daqui a pouco. Aqui, você define o presidente.